Graças a esforços particulares, a ararinha azul foi reintroduzida em seu habitat original. A legislação positivista bananense diz que animais silvestres são aqueles pertencentes a espécies que vivem nos ambientes naturais, tais como florestas, savanas, estepes, campos, rios, lagos e oceanos. É uma definição errada. Etimologicamente, silvestre vem do latim e significa relativo à selva, isto é, relativo à floresta. O adjetivo silvestre, portanto, só deve ser usado para se referir a espécies florestais. O que se quer dizer ali é animais nativos, isto é, aqueles pertencentes a espécies não introduzidas que vivem dentro de uma área imaginária que hoje é chamada de Brasil. A legislação positivista bananense diz ainda que capturar, comercializar e manter em cativeiro animais nativos são crimes se a pessoa não tiver autorização do IBAMA. A pena para quem desobedece é de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa. Os estatistas dizem que essa proibição é necessária para a conservação da biodiversidade. Como sempre, estão errados tanto do ponto de vista ético quanto do ponto de vista utilitário. Eticamente, a proibição não tem o menor cabimento. Não cabe aos políticos e aos tecnocratas imporem coercitivamente essa proibição. É mais uma agressão estatal. Em termos justnaturais, as pessoas podem comercializar o que quiserem nas suas propriedades, desde que não violem propriedades de terceiros. Sim, e isso inclui as espécies selvagens nativas. Resta aos justiceiros ambientais apelarem para supostas razões utilitárias. A proibição, dizem eles, fará com que as espécies selvagens nativas milagrosamente deixem de ser comercializadas e protegerá a nossa biodiversidade. Claro, porque proibicionismo sempre dá certo, não é? Na verdade, dado que a proibição inicialmente reduz a oferta, mas não muda a demanda, ela torna as espécies nativas mais valiosas e o comércio mais lucrativo. Cria-se um incentivo para que essas espécies sejam capturadas e comercializadas por quadrilhas especializadas e para que não haja preocupação com o bem-estar dos animais, cuja mortalidade tende a aumentar. A preocupação principal passa a ser escapar da quadrilha estatal. O chamado tráfico de animais nativos movimenta 2 bilhões de dólares por ano só no Brasil. No mundo, é a terceira maior atividade legítima mais combatida pelas máfias estatais, atrás apenas do comércio de drogas e de armas. Esses 3 casos são exemplos didáticos de como o proibicionismo, além de antiético, é também ineficiente. São 3 casos em que, ano após ano, os estados são derrotados. No capítulo sobre biodiversidade do meu livro, eu discuto essas coisas em mais detalhes. O que quero comentar aqui, porém, é justamente a importância dos vilipendiados criadores para a conservação da diversidade biológica. E para isso vou usar um caso bem ilustrativo, aqui do Brasil mesmo. É o caso da ararinha azul, cujo nome científico é Cyanopsita spixi. Aliás, ela é a única espécie desse gênero Cyanopsita. A ararinha azul ocorria em florestas cipícolas, ou seja, em florestas de beira de rios na região da Caatinga, no extremo norte da Bahia, nos municípios de Juazeiro e Curaçá. Os indivíduos dessa espécie têm cerca de meio metro de comprimento e plumagem azul. A espécie é frugívora e se alimenta principalmente das sementes do pinhão-bravo e da faveleira. Ela nidifica em cavidades na caraibeira, um ipê amarelo. Devido à perda de hábitats e ao dito tráfico, sua população foi se reduzindo gradativamente. Por que essa perda de hábitats? 2 motivos. Primeiro, outras demandas legítimas existentes na sociedade e, segundo, a tragédia dos comuns, isto é, a ausência de direitos de propriedade pleno sobre os hábitats naturais, o que incentiva o uso irracional deles. Também discuto isso no meu livro. E por que o dito tráfico de animais? Por aqueles motivos antes mencionados. Se há demanda, há oferta. Simples assim. A raridade e a beleza da ave a tornavam irresistível para os criadores. Em uma ordem libertária, empreendedores viriam nisso uma oportunidade de criar a espécie para saciar essa demanda. Mas, em nossa desordem socialista, isso é proibido e o incentivo para a espécie ser capturada e comercializada aumenta. Em meados dos anos 1990, havia um único indivíduo de ararinha azul na natureza, que era macho.
Na época, havia uns 30 e poucos indivíduos da espécie em zoológicos e em coleções particulares. Se não houvesse esses indivíduos, a espécie já estaria extinta. Uma das fêmeas de cativeiro foi introduzida na natureza, perto de onde o macho vivia. A esperança era de que eles formassem um casal e se reproduzissem. A fêmea pareceu se adaptar bem, alimentando-se de frutos locais e evitando predadores. Depois de 2 meses, ela e o macho formaram um casal. Parecia que tudo ia dar certo. 2 semanas depois, porém, ela desapareceu. Foi um balde de água fria. Pior, em 2001, o macho também desapareceu. Nos 2 casos, não se sabe a razão. Pode ter sido predador, doença, caçador ou até choque com a rede elétrica. A ararinha azul passou então a ser considerada extinta na natureza. A partir daí, todas as esperanças foram depositadas nos exemplares em cativeiros. O seu principal criador era a Al-Wabra Wildlife Preservation, uma instituição privada qatariana para a preservação de animais selvagens. Em 2018, essa instituição mantinha 120 ararinhas azuis. Nesse ano, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Bahrein decidiram impor sanções econômicas ao Catar. Como falado em outro vídeo, sanções econômicas são antiéticas e punem apenas os que não têm nada a ver com a história. Poucas coisas são tão antilibertárias quanto elas. Ali não foi diferente. Com as absurdas sanções econômicas impostas ao Catar, as ararinhas ficaram ameaçadas. Os donos da instituição, então, acharam melhor transferir as aves para um outro lugar. Assim, nesse ano de 2018, as 120 ararinhas azuis foram transferidas para uma organização privada alemã, com sede em Brandenburg, a Association for the Conservation of Threatened Parrots, ou a Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados. Ela havia sido criada por Martin Gutt, um empresário que gerenciava casas noturnas e que era um colecionador de psitacídeos, a família das araras e dos papagaios. Por gostar dessas aves, decidiu investir parte de seus recursos para criar a associação. Seu objetivo era a criação de psitacídeos ameaçados para a posterior reintrodução na natureza. A extrema imprensa, claro, não admite esse tipo de iniciativa, já que vai contra a narrativa socialista do Estado como único protetor da diversidade biológica. Não por acaso, o Guardian acusou a associação de traficar psitacídeos raros. Bom, mas os cães ladram e a caravana passa. Além das 120 ararinhas azuis vindas do Catar, a associação alemã já tinha outras 26. Assim, em 2018, dos 160 exemplares da espécie criados em cativeiro, 146 estavam nessa associação. A ideia sempre foi reintroduzir a espécie em seu hábitat original, mas ela encontrou muita resistência em Brasília. Integrantes do Ministério do Meio Ambiente sequer queriam conversar com Gutt, a quem consideravam um criminoso. Ao menos nesse caso, o bom senso prevaleceu. Em junho de 2018, a Associação Alemã e o governo brasileiro assinaram uma parceria, visando a reintrodução da ararinha azul no seu hábitat. O Brasil se comprometeu a criar 2 unidades de conservação, em Juazeiro e em Curaçá. Já a associação se comprometeu a construir um centro de reabilitação na região. Gutt veio para cá supervisionar o programa. Em março de 2020, 52 ararinhas azuis vieram em um jatinho particular da Alemanha para o Brasil. Foram transferidas para aquele centro de reabilitação. Em 13 de abril de 2021, 20 anos depois de a espécie ter sido declarada extinta no país, finalmente nasceu o primeiro filhote de ararinha azul. Uma grande emoção. Nos dias 6 e 9 de junho do mesmo ano, outros 2 nasceram. Neste ano de 2022, no dia 11 de junho, 8 ararinhas azuis que estavam no centro foram enfim soltas. Mais de 2 décadas depois de terem se extinguido na natureza, elas estavam de volta. O projeto tem sido considerado por muitos como o mais ambicioso projeto de reintrodução de aves. Nos próximos anos, se tudo der certo, mais indivíduos serão reintroduzidos até que a população se estabilize. Podemos tirar algumas lições dessa história. O projeto ainda tem a participação estatal, que, como sempre, é o elo mais fraco. Vamos torcer para que ele dê certo, apesar dos políticos e dos tecnocratas. Nessa história toda, o preconceito contra a conservação particular ficou patente, apesar de não haver nenhuma razão ética ou utilitária para tal. Ao contrário, se não tivessem sido os esforços, especialmente da Associação Qatariana e da Alemã, dificilmente teríamos hoje exemplares da ararinha azul vivendo livremente em seu hábitat original. Não conheço o Martin Gutt. Provavelmente, como todos nós, ele deve ter uma série de defeitos. Mas, ao menos nesse caso, sua iniciativa merece ser louvada.
Se o Estado não atrapalhasse, teríamos mais pessoas como ele, dispondo-se a investir os próprios recursos na conservação da biodiversidade.